Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu, para ajudar os profissionais da saúde com temas relacionados ao Shiatsu para que aumentem, né, os conhecimentos em relação ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos. E o meu objetivo é ajudar os profissionais da saúde, né, a solucionar a raiz da dor da coluna, né, dos seus clientes com o Shiatsu Manabe e ter uma agenda cheia. E hoje aqui nessa live eu vou falar para você o que você não pode deixar de perguntar, de observar e também de avaliar, né, no seu paciente. Então eu quero te lembrar que eu vou falar algumas coisas que eu considero bastante importante, mas essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer, né? Vou falar algumas delas, tá bom? Então, se você tem dificuldade, né, em dar resultados e se você tem dificuldade em solucionar a raiz da dor na coluna do seu cliente, você também precisa saber perguntar, você precisa saber avaliar, você precisa observar o seu cliente, e é isso que eu vou falar hoje aqui para você. E por que você precisa, né, avaliar, por que você precisa observar e por que você precisa perguntar para o seu paciente, né? Porque senão, se você não faz isso, você deixa de fazer um atendimento com uma boa qualidade e você pode também não dar resultados, e aí isso faz com que você não se torne uma referência, né, para o seu cliente, e aí isso consequentemente faz com que ele não te indique, né, outros clientes para você. E é claro, né, se você errar a raiz da dor da coluna do seu paciente, você pode dar bola dentro, se você tiver sorte, mas não é isso que eu quero para você, né? Então, o que a gente quer é realmente encontrar a raiz, a causa, o que está provocando a dor na coluna do seu paciente, né? E aí sim a gente poder escolher a melhor terapêutica e poder realmente, de fato, dar resultados dentro do nosso atendimento, para que a gente se torne, né, uma referência e que você tenha o seu reconhecimento profissional que você tanto deseja. Por isso, então, eu vou falar aqui para você. Então, eu vou falar algumas coisas que eu observo, que eu avalio e que eu pergunto para o meu paciente, né, para o meu cliente. Então, em primeiro lugar, você precisa saber se o seu cliente ele tem uma boa vitalidade, né? E o que significa isso? Eu tô aqui, gente, seguindo o meu rascunho para não esquecer de falar as coisas para você, tá bom? Então, você precisa observar o olhar do seu paciente, você precisa observar como o seu paciente está respirando, você precisa observar também a parte mental do seu paciente, né? Então, em relação ao olhar, é muito importante que você observe se ele tem um olhar vivo, um olhar brilhante, um olhar com vida, né? E por que eu tô te falando isso? Porque dentro da visão oriental, a gente avalia o olhar do paciente, né? Por quê? Porque o olhar do paciente, ele pode dizer sobre como o cliente ele está. Então, pelo olhar do cliente, você pode perceber se ele tem um olhar brilhante, um olhar viçoso, né? Um olhar com vida. E por que isso é importante, né? Porque isso tem a ver também com a recuperação e com o tratamento, como o seu paciente ele pode reagir, assim também como o estado mental, o estado emocional, né? Isso tudo acaba influenciando na velocidade com que o seu cliente ele vai ter uma resposta ou excelente, ótima, boa ou ruim. Por isso a gente tem que observar o olhar. Então, por exemplo, se o paciente tem aquele olhar, né? Eu gosto de usar esse termo, aquele olhar de peixe morto, aquele olhar perdido e que não tem vida, não tem brilho, né? Esse paciente ele vai demorar muito mais
para dar uma resposta positiva em relação ao seu tratamento do que aquele paciente que tem um olhar mais brilhante, um olhar mais viçoso, né? E também a gente precisa avaliar e observar no nosso paciente em relação à consciência dele, em relação ao estado mental dele, se ele tá confuso, se ele tá bem consciente, se ele tá entendendo, como que ele responde para você, se você precisa observar também em relação aos reflexos do paciente, como que ele responde, e como também a gente avalia também a mobilidade, como ele se movimenta, né? E uma outra coisa muito importante é sobre a voz. A voz do nosso paciente também, a gente consegue perceber se o nosso paciente ele tá com uma voz mais forte, mais viçosa, ou se ele tá com uma voz mais fraca, né? Uma fala mais lenta, né? E por quê? Porque isso vai repercutir de acordo com a resposta em relação ao tratamento que você vai fazer com ele, né? O paciente, por exemplo, que está em término de vida, ele já tem aquele olhar distante, aquele olhar parado, aquele olhar que já não está mais presente, né? É um olhar que já está, que está indo, né? Que está perdendo realmente a vida. Então, muito importante que você avalie, então, o olhar, a parte mental, se ele está confuso, se ele está entendendo aquilo que você está falando com ele, ou se ele está viajando, né? Tudo isso é importante para que você saiba o quanto isso também de resultado vai trazer para você, porque os pacientes que têm um olhar mais viçoso, um olhar mais brilhante, é um paciente que vai te dar um resultado mais rápido, né? Então, é claro que a gente precisa observar várias coisas, a gente não pode se prender somente a isso que eu tô te falando, mas aí existe aí uma indicativa pra gente em relação ao olhar, em relação à voz, né? Então, uma voz fraca pode ser que esse paciente esteja com uma energia baixa, desanimado, deprimido, e a resposta dele vai ser muito mais lenta, né? Às vezes também um paciente, por exemplo, que tá com uma dor, e aí dentro da vida dele, no dia a dia, ele tá muito com raiva, muito irritado, ele tá brigando com todo mundo, ele não tá percebendo as coisas ao redor porque tudo irrita ele. Esse paciente também vai ter uma dificuldade maior na resposta, e a gente não pode deixar de olhar para isso, porque você tem que tratar, ajudar o seu paciente dentro do Shiatsu Manabi. Eu olho para isso e aí eu associo os pontos que podem ajudar também em relação a essa parte emocional. Por quê? Porque eu vou ter uma resposta melhor na dor do meu paciente, tá bom? Então é muito importante. E uma outra coisa muito importante é você observar e avaliar como o seu paciente está respirando, né? Se ele está com uma respiração fraca, ou ele está fazendo esforço para respirar, ou ele está respirando normal, ou ele está respirando num padrão mais de ansiedade, né? Tudo isso acaba influenciando. Então, você observa o padrão respiratório também do seu paciente, porque isso vai te ajudar em diagnóstico, te ajudar a saber avaliar o quanto de resultado esse paciente ele pode ter, no tempo que ele pode ter. Tudo isso vai acabar te ajudando. E por que é tão importante, né, essas perguntas que eu vou te falar? Por que elas te levam à raiz da dor da coluna do seu cliente? E isso vai te ajudar em quê, né? Isso te ajuda a escolher a terapêutica mais adequada, a forma como aplicar essa terapêutica. Aí isso muda, e aí isso acaba mudando os resultados. Isso, quando você percebe isso, você potencializa os seus resultados, e aí fica muito mais fácil para você fazer o atendimento, né? E o que isso tem a ver com o Shiatsu Manabi? E eu quero te lembrar que a gente precisa
observar, né, outros sinais e sintomas. Eu estou te passando aqui uma informação isolada e dentro de uma avaliação, dentro de perguntas, dentro de observação do nosso paciente, a gente tem que observar várias coisas, tudo junto ao mesmo tempo, para que a gente se sinta seguro e que a gente consiga entender realmente de fato o que está acontecendo com aquele cliente e o que é melhor você focar ali naquele dia, naquele atendimento, de acordo com o que ele chegou para você, como que é melhor, o que é melhor e qual a melhor terapêutica e qual a melhor forma de aplicação que você pode fazer para esse cliente, né? E aí, o que essa pergunta que eu vou falar para você pode te ajudar, né? E eu tô te falando isso porque me ajuda quando eu faço o Shiatsu Manabe. Então, por exemplo, uma pergunta que não pode faltar, né? Que é uma pergunta óbvia, mas a gente tem que entender o fundamento dessa pergunta, né? E aí eu vou te dar um exemplo para você entender a importância dessa pergunta. Quando você pergunta para o seu paciente, onde você está sentindo dor, né? Então, vamos supor que o paciente esteja sentindo aqui uma dor na parte posterior do corpo, aqui nas costas. E aí, eu sempre falo assim para o meu paciente, coloca a mão bem em cima de onde você sente a dor, né? Por quê? Porque eu quero ter a precisão, de fato, onde ele sente a dor. E eu falo para ele assim, olha, se você não alcançar, você me fala que eu te ajudo, eu vou colocando a minha mão para você me falar exatamente onde dói, né? E por que essa pergunta é tão importante? O que ela me ajuda quando eu vou aplicar o Shiatsu Manabe? Ela é tão importante e me ajuda porque quando eu sei aonde está a dor, isso é um exemplo, tá? Eu tô te dando um exemplo para você ver a importância disso. É claro que a gente consegue fazer outras associações, outros raciocínios de pensamento para diagnóstico, tratamento, mas essa pergunta é muito importante. Então, quando o paciente fala, a minha dor é aqui, e ele te mostra o lugar, o local exato que está doendo, você está vendo a localização dessa dor. E por que isso é tão importante? Porque a localização dessa dor vai te mostrar qual o meridiano, qual o caminho, qual o trajeto, qual o meridiano que está passando ali no local da dor. E aí, além de tudo, quando eu estou falando para você de dor nas costas, quando nessa região posterior, quando a gente tem a localização ali, a gente também consegue associar em qual ponto dorsal, né, em qual ponto de assentimento que está correspondendo àquela dor. E aquilo vai me ajudar dentro de um diagnóstico e aquilo vai me ajudar a eu conseguir raciocinar, eu vou juntar essa informação com outras informações e isso vai me ajudar a decidir o diagnóstico, a decidir a terapêutica que eu vou utilizar com o meu cliente e isso vai repercutir com mais resultados, né? Então, isso é muito importante porque realmente acaba te ajudando a saber o que você está fazendo, por que você está fazendo e com que, né, aonde eu quero chegar com essa informação, né? Então, aí te relembrando, né, que a gente observa vários sinais e sintomas do nosso cliente, mas qual pergunta que não pode faltar quando o cliente chega para você com dor, ele tá com uma dor lá na coluna, qual a pergunta que não pode faltar? O que você deve perguntar para o seu cliente? Você deve perguntar para ele quando iniciou essa dor, quando que iniciou essa dor? E aí, quando a gente pergunta quando iniciou essa dor, você pode perguntar também, é a primeira vez que você tem essa dor? Porque pode ser que seja a primeira vez, pode ser que ela é uma dor que vem, aí some por um tempo, depois ela volta, e você tem que perguntar também. E quando foi a primeira vez, você se lembra quando foi a primeira vez que você teve essa dor? Porque às vezes o nosso cliente ele pode ter uma dor na coluna e aí ele pode falar assim para você: essa dor apareceu na semana passada, né?
Só que daí, então ele te fala, ah, apareceu semana passada, mas quando você pergunta assim para ele, lá no seu passado você já teve essa dor? Aí ele pode te responder, não, nunca tive. Aí é uma linha de raciocínio, e aí é uma linha de decisão, e aí é uma decisão de uma terapêutica, né? Agora ele pode dizer assim para você, ah, há 5 anos atrás eu tive essa dor, eu tive essa mesma dor no mesmo lugar, e agora, de tempos, na verdade, né? Porque eu falo, o paciente ele não é muito preciso às vezes como quando a gente pergunta. Então, a gente tem que saber perguntar direitinho para ele, por quê? Porque dependendo do jeito que você pergunta, ele vai te dar uma resposta. E às vezes aquilo que ele está te respondendo pode não ser, aí eu vou abrir um aspas, né? Totalmente a verdade, não que é a mentira, não é isso, mas não é todo o histórico daquela dor, né? E se é uma dor que apareceu pela primeira vez, é uma coisa. Agora, se é uma dor recorrente, que ele fala assim, ai, você sabe que de vez em quando eu tenho essa dor, mas aí depois ela melhora, aí depois ela aparece de novo, e depois ela some, a dor some, depois volta. Então você precisa perguntar, né, se ele lembra, se ele já teve essa dor no passado, e você também tem que rastrear ele, perguntar, você já teve outras dores? Quando você teve outras dores que você se recorda e que essa dor era uma dor que te incomodava, uma dor que impedia de você ter um dia a dia, né, totalmente normal, sem nenhum incômodo. Qual outra dor você já teve? Por quê? Porque ele pode te mostrar uma outra dor, uma outra localização. E aí isso é mais uma informação que você pega para você entender o histórico desse paciente, para entender o que acontece com o corpo dele, para entender a ordem cronológica do histórico da dor. Então é muito importante você fazer essa pergunta, né? E aí isso te ajuda também a entender o que causou essa dor, né? E aí, por que essas perguntas, né, são tão importantes e o que isso tem a ver com o Shiatsu Manabe? Quando a gente rastreia o histórico da dor, quando a gente pergunta da dor, quando iniciou, se ele já teve essa dor outras vezes, se ele já teve outras dores, né? Quando uma dor, isso é um exemplo que eu tô te dando também, né? É mais uma possibilidade. Então, quando você tem uma dor que ela é mais recente, que apareceu, vamos supor, um paciente, ele nunca tinha aquela dor e ele chega com uma dor na coluna para você. E essa dor é recente e é a primeira vez que ele tem essa dor, né? Então, nesses casos, né, presta atenção que eu vou te falar. Eu tô falando tendem, né? Porque quando eu falo tendem, não significa que todos os casos vão se enquadrar dentro disso. Mas, quando a gente tem uma dor que o paciente nunca teve, mas por isso a gente tem que rastrear se ele já teve dores em outros lugares, porque dor em outro lugar pode estar associada com esta dor, né? Então, se o paciente falar, não, eu nunca tive dor, agora pela primeira vez que tô tendo essa dor, nunca tive problema com dor no corpo, essas coisas. Aí o que acontece? As dores mais recentes, elas estão relacionadas com as síndromes de excesso. Então, para quem tem o conhecimento oriental e quem não tem, já pode aí guardando mais essa informação, né? Aos pouquinhos eu venho passando novas informações, mas quando a gente tem uma dor assim mais recente, ela está relacionada com síndromes de excesso. Então, e o que acontece nessas síndromes de excesso? Quando o paciente ele não tem uma deficiência e ele apresenta uma dor que se enquadra num quadro de excesso, né? É claro que daí depois a gente tem que descobrir excesso porque, enfim, tem que detalhar um pouquinho mais, mas vamos pensar numa visão geral, o quadro dele de excesso. Nesses casos, a gente consegue uma resposta muito mais rápida, né? A gente consegue um resultado muito melhor. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um paciente saudável, um paciente que não tem deficiência, que ele até que está, vamos dizer assim, com o corpo de acordo com a teoria do Shiatsu, né? Ele tem um corpo até que super bem e em equilíbrio, harmonioso, e aí ele aparece com uma dor
para você na lombar, que ele não está conseguindo fazer todos os movimentos, e quando ele faz o movimento ele sente dor. A tendência não, né? Esse quadro, ele está muito associado com o quadro de excesso, e nos quadros de excesso, a gente tem uma resposta muito melhor. Então, por exemplo, nesse caso que eu acabei de te dar, da dor lombar, o paciente, ele pode melhorar de 80% a 100% numa sessão, né? E aí, então, por isso que é importante observar, perguntar e avaliar o seu cliente, porque isso te dá uma noção melhor do que pode acontecer dentro do seu atendimento. E quando você sabe com que você está lidando e o que você está fazendo e por que você tá fazendo, você pode ir explicando para o seu paciente o que está acontecendo com ele. E o paciente, quando está com dor, ele chega muito ansioso. Ele quer melhorar da dor, ele vem já com uma alteração emocional, porque ele tem ansiedade de melhorar. E aí, quando você fala, fica tranquilo, né? Eu entendi o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com você é isso. E aí você explica para ele, e você fala, fica tranquilo que você vai sair bem, você já vai sair com menos dor. A variação de resposta, né, de paciente para paciente, isso é variável, só que em relação ao que você me explicou, em relação ao que eu estou avaliando em você, a gente tem um prognóstico muito bom, muito provavelmente você vai sair daqui super bem e pode até sair sem dor, né? E aí é claro que a gente tem que dar orientação mesmo saindo sem dor, que a gente precisa de um tempo aí, quando a gente faz uma terapêutica, para você ter o efeito todo da terapêutica. Não é porque atuou naquela hora que o paciente vai se beneficiar somente com aquilo que você fez na hora da sala de atendimento, né? O efeito terapêutico, ele se prolonga para acontecer mesmo, de fato, às vezes demora uns dias, mas é fato que o paciente, esse caso que eu te expliquei, existe casos que o paciente chega e ele chega travado e ele não está conseguindo se movimentar, e você faz uma sessão e ele sai 100% melhor. Existe essa possibilidade? Com certeza, né? Por isso é muito importante, quando você, antes de colocar a mão no seu paciente, você fala assim você explica tudo isso para ele, e quando você terminar o atendimento, ele vê que ele ficou bem, que aconteceu tudo aquilo que você explicou para ele, o que isso pode colaborar com você e por que é importante a gente atuar dessa forma. É muito importante porque isso gera uma confiança, uma entrega e uma credibilidade do seu cliente para você. E o que isso traz de retorno para você? E isso faz com que você se torne uma referência, isso faz com que ele vai lembrar de você, e que quando ele tiver algum amigo, quando ele conhecer alguma pessoa que está passando pela situação que ele passou, não tenha dúvidas, ele vai lembrar de você e ele vai falar assim, se ele vê alguém com essa dificuldade, ele vai falar assim, olha só, eu já tive um problema assim, muito parecido, e aí eu fui em tal lugar, passei com fulana de tal, e ela me resolveu em uma sessão, né? E aí ele te indica, né? É claro que cada caso é um caso, né? Eu tô pondo aqui para você algumas perguntas que eu considero muito importantes e tô te explicando por que a gente pergunta, né? E o que a gente faz com tudo isso, né? Mas por isso é tão importante, porque isso faz com que a gente tenha aquele reconhecimento profissional que a gente deseja, que você realmente tira o paciente da dor, né? Qual é o profissional da saúde que não fica feliz em colaborar, em ver que você de alguma forma colaborou em tirar uma dor que era uma dor que altera o humor, uma dor que impossibilita, né, as atividades de vida diária, de levar um dia normal. Então, isso eu acho que realmente que vale dentro da nossa profissão, é realmente o que nos traz, né, aquela alegria de viver, aquela paixão, aquele amor pela profissão. Realmente isso vale a pena. Então, não esquece disso que eu tô falando para você, né? E eu te falei, então, sobre essa dor. E aí, por que é importante, então, você mapear, né? Se é a primeira vez que ele teve essa dor, quando a dor iniciou, você rastrear o histórico da dor. Por quê? Porque as dores mais crônicas e que surgiram há mais tempo, porque tem paciente que às vezes tá com aquela dor há anos, ele se acostuma com a dor.
ele acha que ter a dor é normal, e às vezes, eu até me recordei agora de um cliente que eu atendi, e ele falou assim para mim: ah, Cíntia, eu sempre ouvi minha mãe reclamando de dor nas costas, de dor na coluna, e eu achei que era normal, então eu fui aguentando, só que daí, no caso desse cliente, chegou num nível onde que ele já passou a não dormir pela dor, né? E aí ele falou assim: eu achei que era normal e que a gente tinha que aguentar e que isso faz parte da vida, né? Nenhuma dor, nenhum incômodo no corpo é normal, né? A gente tem que orientar os nossos clientes que a gente não precisa aprender a viver com as dores e com os incômodos, né? Isso não é normal. O normal e o que todo ser humano merece é viver sem dor e viver sem incômodos, né? Cabe a cada um de nós, não importa em que nível que seja, em que assunto que seja uma dor na coluna, seja uma dor emocional, mas cabe a cada um ir buscar, né, por essa solução de realmente solucionar isso, né? É claro que a gente tem N possibilidades, mas é fato que muitos clientes, eles acham que a dor já faz parte dele. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo dos pais: ai, que dor na coluna, ai, não tô conseguindo isso, e ele acha que aquilo é normal, mas não é normal. E aí sim, cabe a nós, profissionais da saúde, levar essa conscientização para os nossos clientes, né? Não, nenhuma dor é normal. As dores, elas aparecem porque elas estão nos sinalizando que alguma coisa está errada com a gente, né? E muitas vezes o paciente ele pode viver 100% sem essa dor, né? Então, muito importante. Então, nessas dores de mais tempo, mais crônicas, né? O que acontece, né? Por que é bom a gente saber essa história? Porque nas dores que já são muito antigas e que elas são mais crônicas, lembra que eu falo que o que eu tô te falando, vou te lembrar de novo aqui, que é uma tendência. Mas quando você tem dores que não são recentes, são dores que se arrastam por muito tempo, aí dentro da visão oriental você tem que se lembrar que isso está mais relacionado com o quadro de deficiência, diferente disso que eu acabei de falar para você. E aí os quadros de deficiência, qual que é a dificuldade do profissional que cuida? A dificuldade é que nos quadros de deficiência a gente não vai ter uma resposta tão rápida comparada com esse exemplo que eu acabei de te dar. Então, você já sabe que aquele paciente ele vai precisar de mais atendimentos do que esse outro exemplo que eu dei para você. Então, é por isso, essa pergunta é muito importante também por isso, tá bom? Então, se você não faz essa pergunta para o seu cliente que está com dor, essa aqui que eu vou falar agora para você, você pode perder aí uma grande pista sobre algo que com certeza vai te ajudar no seu tratamento, né? Porque, claro que sim, né? Existe uma razão para a gente fazer as perguntas que a gente faz para os nossos clientes, né? Então, a pergunta, anota aí, a pergunta que não pode faltar aí na sua anamnese é: você percebeu se tem alguma coisa ou algum momento, né? Você percebe se tem alguma coisa ou algum momento que a sua dor melhora, né? Porque a gente pergunta também, né? A sua dor, você tem a dor o dia todo, o tempo todo? Ou a dor, ela aparece em alguns momentos do dia, né? E quando você pergunta para ele se ele percebeu se tem alguma coisa ou algum momento que a dor melhora, qual que é a importância dessa pergunta? Eu vou te dar aqui um exemplo da importância dessa pergunta. Então, vamos supor um paciente que melhora, ele fala assim: ai, a minha dor, ela melhora quando eu fico deitado. Eu já percebi que quando eu me deito, quando eu fico em repouso, assim, a dor vai acalmando, e aí tem horas que eu até fico sem a dor, né? E qual que é a importância dessa pergunta e o que a gente pode pegar com uma resposta dessa e utilizar
dentro, eu vou te falar o porquê que eu pergunto e como que eu utilizo, né, o Shiatsu Manabe dentro dessa pergunta. Se ele fala assim para mim, porque a minha dor, quando eu deito, ela melhora, né? Ou quando eu fico mais quietinho, a dor se acalma, ela melhora. Isso quer dizer que a dor melhora no repouso, né? E uma dor que melhora o repouso significa que quando ele faz um movimento, ele sente mais dor. E se ele sente mais dor quando ele faz um movimento, significa então a dor ao movimento nos indica aí, tem uma tendência aí a nos indicar um quadro de excesso, e aí entra dentro disso que eu acabei de te falar. A gente pode ter um atendimento e uma resposta muito rápida, um prognóstico muito bom, é claro, considerando todo, né, tudo que a gente observa, pergunta e avalia no nosso paciente. Mas uma dor, então, se melhora no repouso, então quando ele fica quietinho, melhora. Significa que se melhora no repouso, então quando ele faz o movimento dói, então tá mais relacionado aí com o quadro de excesso. Agora, o paciente fala assim, eu acordo com a dor, mas aí conforme vai passando o dia, meu corpo vai aquecendo, eu vou fazendo as coisas, a dor vai melhorando. Isso está relacionado com quadro de deficiência e não com quadro de excesso. Por quê? Porque quando a gente faz um movimento com o corpo, você está provocando. É claro que eu estou te dando um exemplo de um caso isolado, tá bom? A gente tem outra possibilidade, mas quando a gente tem uma dor que melhora ao movimento, quando a gente faz um movimento, o movimento do corpo, ele faz circular mais sangue, ele faz circular mais Qi, que é a energia no corpo, né? Então, por isso a dor melhora. E aí, no caso dessas dores, a gente vai ter uma resposta, a gente precisa de mais atendimentos para dar uma boa resposta pro cliente. Mas tudo depende do que a gente está associando no todo, e aí depende dessa raiz que a gente chega e o que tem por detrás dessa raiz também, tá bom? Então, o que acontece dentro do shiatsu? Eu acabo, nesse caso que eu acabei de dar como exemplo para você, eu acabo tratando e escolhendo pontos do shiatsu do meu paciente que vão trabalhar nesse caso que desculpa, vou repetir o caso porque eu dei 2 exemplos, né? Acabei falando dos 2, mas por exemplo, então um paciente que a dor dele melhora no repouso e piora ao movimento, então a gente pensa num quadro de excesso. E aí eu vou, dentro do Shiatsu Manabe, eu vou pensar em terapêutica e vou pensar em pontos que vai fazer aí a dispersão, né, a sedação dentro desse quadro, porque se está em excesso, então eu preciso dispersar, eu preciso sedar. Então, o meu raciocínio vai dentro de pontos que eu possa utilizar para poder dispersar e sedar esse excesso, né? E colocar o Qi e o sangue para fluir naquele canal de meridiano e pensar na desobstrução daquele canal, tá bom? E se você tem dificuldade em encontrar a raiz da dor na coluna do seu paciente, você precisa fazer essa pergunta que eu vou falar para você. Por quê? Porque pode ser que quando você faça essa pergunta, você encontre a raiz do problema, né? A raiz da dor na coluna do seu cliente, né? Então, qual que é essa pergunta, né? Tem alguma coisa que você faz que a dor piora, né? E qual que é a importância quando a gente faz essa pergunta? Tem alguma coisa que você faz que você percebe que a sua dor piora, né? A importância dessa pergunta, qual que de fato é a importância de perguntar para o nosso cliente, tem alguma coisa que você faz que piora a sua dor? Isso é muito importante de perguntar para o paciente, porque isso pode te dar a raiz, a causa da dor na coluna do seu paciente. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Que pode acontecer isso. Vamos supor
um paciente que chegou para você com uma cervicalgia, com muita dor na cervical, e ele chegou com torcicolo, ele não está conseguindo movimentar o pescoço, né? Algum movimento está restrito aí, né, na cervical, e ele está com torcicolo. E quando você pergunta, tem alguma coisa que você faz e que essa dor piora? E aí ele te responde assim, eu percebi que quando eu tô em locais mais frios, a dor piora, ela fica mais aguda, a dor aumenta, a intensidade da dor aumenta, né? E aí, o que isso daí E vamos supor que ele também responde, eu tô seguindo aqui um rascunho de ideias que eu anotei aqui para você, para eu não esquecer de falar. Então, ele fala que quando ele tá num lugar mais frio, a dor dele piora, né? E aí eu tô te dando esse exemplo do torcicolo e de uma dor aí na cervical, uma cervicalgia. E ele fala assim, eu percebi também que quando eu tô em casa, a dor, ela melhora, mas quando eu vou trabalhar, a dor piora. E aí, qual é a importância, né, da gente observar realmente de fato e perguntar as coisas para o nosso cliente? Porque aí você pode pensar assim, por que quando ele está em casa, a dor dele melhora e quando ele vai trabalhar, a dor piora? E aí você pode associar, acho que ele não gosta do que faz, ele deve estar estressado no trabalho, deve estar de saco cheio, é emocional. E aí, não é emocional, né? Tô te dando um exemplo aqui. Vamos supor que ele trabalha num local, ele trabalha, de repente, num banco, por exemplo, numa empresa aí, num banco, e lá, devido à utilização de computador, precisa ter um ambiente mais frio. E o ar-condicionado da empresa fica ligado e o ambiente fica muito frio, muito gelado, né? E aí não tá associado com o emocional dele, porque ele não tá estressado, mas quando ele vai trabalhar, ele tá num local frio. Quando ele tá em casa, só que você não sabe disso. Então você tem que perguntar, no local onde você trabalha, é muito frio? Eles utilizam ar-condicionado, né? E na sua casa, tem ar-condicionado? Você tem o hábito de utilizar ar-condicionado? E aí ele fala, não, em casa eu não tenho ar-condicionado. E aí, você pode deduzir errado, né? Achando que quando ele vai trabalhar, a dor piora, porque você pode associar. A gente nunca pode associar quando a gente não escuta. Por isso que a escuta, as perguntas direcionadas é muito importante, e a gente saber ouvir o nosso cliente é mais importante ainda, porque é ele que vai nos dar a diretriz, né? E aquilo que a gente observa, né? Mesmo ele não falando nada. Então, nesse caso aí, a gente pode se enganar achando que, por isso você tem que perguntar, né? E aí ele fala, não, em casa não tenho ar-condicionado. Mas realmente lá no banco onde eu trabalho é gelado, é frio. E aí ele já te falou que a dor dele piorava quando ele estava num ambiente mais frio. E aí ele te fala que quando tá no trabalho a dor piora. Ou seja, né, para quem trabalha com a parte oriental, o frio é um dos fatores patogênicos causadores da dor. Então, você tem que... Qual que é a importância disso dentro de um shiatsu? Porque daí você tem que usar o shiatsu de uma forma e tem que escolher pontos que vão trabalhar essa invasão do frio que entrou, internalizou ali no corpo do seu paciente, né? E que pode estar instalado no canal tendino muscular, por exemplo, e aí ele tá com torcicolo. E aí, se você ficar lá pressionando, fazendo só uma massagem no local da dor, nas costas, achando, e você, na hora que você palpar, essa musculatura vai tá contraída, vai estar tensionada. E aí você fala, paciente, o cliente pode estar tenso, estressado, e não é isso. Ele teve uma invasão de frio no corpo dele, e o frio dentro do canal do meridiano, ele obstrui o canal, ele não permite que o sangue, que a energia, o Qi flua dentro do canal, e ele estagna o lugar, né? Então ele tem um frio interno e ainda que estagnou o canal, e aí ficou com torcicolo, né? Então você precisa pensar em como você vai aplicar o shiatsu
para externalizar esse frio. Então, você pensa em pontos que externalizam o frio interno do corpo. Você pensa em terapêuticas que possam externalizar esse frio. Então, nesse caso, por exemplo, para quem trabalha com ventosa, né? Pode utilizar a ventosa de fogo, né? Porque o próprio calorzinho da ventosa já vai ajudar a aquecer aquele local. Você pode trabalhar com a massagem, com movimentos onde você provoque um aquecimento na musculatura. Aí não seria o toque do shiatsu, né? Um toque, por exemplo, de deslizamento, de uma fricção na pele, onde você provoca um calor na pele, esse calor vai penetrar para dentro do canal, para ajudar, né, nessa questão do frio que internalizou no corpo do seu paciente. Então, é isso em relação a essa parte que eu te falei, né? E se você não... E uma outra coisa, né? Agora, uma outra coisa muito importante, porque isso pode te ajudar muito, isso acaba fazendo uma diferença, né? Pra gente até saber o quanto de resultado a gente dá dentro do nosso tratamento. Então, se você não avalia a dor do seu paciente, ou seja, se você não pergunta para o seu paciente, numa escala de 0 a 10, qual o nível da sua dor, né? Outro dia também, eu não me recordo se foi numa live que eu falei, eu gosto muito de usar a escala visual analógica. Você pode dar um Google aí, escala visual analógica, e você pode pegar imagens dessa escala visual analógica, né? Muito utilizada pelos fisioterapeutas. E a escala visual analógica que eu gosto de usar é uma que tem as carinhas. Por quê? Porque às vezes uma dor 7 para mim pode ser uma dor 4 para você, né? Então, quando você faz o seu cliente olhar uma imagem e em relação àquela imagem, qual é a dor referida dele, né? Você tem menos chance do paciente falar uma referência de dor que não cabe a dor de fato que ele sente, né? Por quê? Porque a referência de dor é muito diferente de pessoa para pessoa, tá bom? Então, se você não avalia em que nível de dor o seu paciente está, como é que você vai reavaliar? Se você não avalia, você não tem a chance de reavaliar esse paciente. Esse cliente aí não vai ter, você não vai conseguir reavaliar a dor dele, né? E o que eu tô querendo te dizer com isso? Que você, então, precisa perguntar para o seu cliente, né? Quanto dói? De acordo com a escala, né? Enquanto você classifica a sua dor. E você precisa anotar lá, nas suas anotações ali, junto com a sua anamnese. Por quê? Porque, vamos supor, o cliente vem primeira vez para você. Se você quiser saber o resultado que você deu dentro daquele único atendimento que você fez para ele, né? Ele chegou e aí ele te fala assim, estou com uma dor 10, dor nível 10. E aí, se você não perguntou antes de começar a atendê-lo, como é que você vai reavaliar? Não dá, né? Aí você vai perguntar assim, a dor melhorou? Melhorou, mas você precisa também saber com mais precisão o quanto que melhorou, para você também poder saber as cenas do próximo capítulo, né? E o que eu tô querendo dizer com cenas do próximo capítulo? O que você vai orientar e como você vai falar com o seu paciente, né? Porque dependendo da resposta que ele der, você já sabe o que está acontecendo com ele. Isso te dá mais segurança ainda para você ter a certeza daquilo que você está fazendo e do que você vai fazer com ele, né? Então, se você perguntou antes de começar a terapêutica e ele te falou, estou com dor grau 10, e aí chega no final, aí você fala assim, e agora, né? Agora eu gostaria de saber em que nível está a sua dor. E aí se ele responder 5, 6, 7, 0, né? Muda toda a sua conduta dali para frente. Então você precisa avaliar antes para poder o quê? Para ter a chance de reavaliar. Porque se você não avalia com um pouquinho mais de precisão, como que você vai conseguir reavaliar? E mais, esse paciente, vamos supor, chegou com dor grau 10, numa primeira sessão, melhorou 60%. Então, ao final ele fala assim, agora minha dor é grau 4. E aí eu falo, então tá bom, então eu vou pedir para você
né? É que aí eu posso te dar um exemplo, né? Porque daí a gente tem algumas possibilidades na mão também. Mas vamos supor que daí ele termina a sessão com o grau 4, e é importante você entrar em contato depois de uns dias para ver como o seu cliente ficou. E aí sim, mas de qualquer forma, se ainda restou aí esse 4 de dor, você pode falar assim, então daqui a uma semana eu quero que você reagende mais uma sessão, né? Eu tô te dando um exemplo, tá bom? Porque vem tanta coisa na minha cabeça, mas eu quero que você venha na semana que vem para a gente dar continuidade no tratamento. E aí, quando ele vem pela segunda vez, você já sabe que ele foi embora com dor grau 4. E aí, quando ele chega de novo, você vai perguntar de novo na segunda sessão. E hoje, agora, nesse momento, qual é o nível da sua dor? Entende? Quando você mensura o nível de dor, você consegue avaliar, reavaliar, e isso ajuda a traçar a conduta terapêutica, o que você vai fazer com esse paciente. Então, é uma outra pergunta aí que não pode faltar quando você está atendendo o seu paciente aí, quando ele chega para você com dor, é muito importante, tá bom? É isso aí, é isso que eu queria falar hoje para você. Espero que eu possa estar colaborando com você. Agradeço a todos pelas mensagens recebidas, pelos comentários. E se você tiver alguma dúvida, você quiser mandar alguma sugestão de tema para mim, envia para mim, que vai ser um prazer. E dentro das possibilidades dos temas, eu vou dar muita atenção aí para poder montar um conteúdo para você com muito amor e carinho. E hoje eu vou ficando por aqui. Hoje ainda é quinta-feira, mas um excelente final de semana para você e meu toque de abraço.